Muito bem, pessoal, vamos continuando com o estudo dos direitos do empregado doméstico. E agora vamos conversar sobre o registro de horário, que está aí no teu material, no artigo 12 da Lei Complementar 150 de 2015. Temos que é obrigatório o registro do horário de trabalho do empregado doméstico por qualquer meio manual, mecânico ou eletrônico, desde que seja um meio idôneo para verificar a presença. Então, passa a ser obrigatório o registro do horário de trabalho do empregado doméstico. Tá? Isso é uma inovação também da lei aqui de 2015. Antes não havia essa obrigação. Intervalo intrajornada, aquele intervalo que é concedido dentro da jornada diária de trabalho. Pessoal, em regra, esse intervalo vai ser de 1 a 2 horas, podendo ser reduzido para 30 minutos. Tá? E quando o empregado residir no local de trabalho, o intervalo pode ser dividido em 2 períodos, de no mínimo 1 hora cada um dos períodos. Tá? Então essas são as regras principais aqui sobre o intervalo esse dentro da jornada, que está previsto aí no artigo 13, vocês podem conferir esses parágrafos que acompanham o artigo também. Temos depois no artigo 14 o trabalho noturno. Tá? As regras de trabalho noturno do empregado doméstico são iguais à dos trabalhadores, em geral, dos empregados da CLT. Tá? Então nós temos horário noturno das 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. Nós temos que cada 52 minutos e 30 segundos correspondem a 1 hora de trabalho para fins de remuneração. Que além disso a remuneração vem com acréscimo nessa hora de 20% sobre o valor da hora diurna de trabalho. Tá? Temos o parágrafo 3º que em caso de contratação pelo empregador de um empregado exclusivamente para trabalho noturno, o acréscimo vai ser calculado sobre o salário que for anotado na carteira de trabalho. Porque se o horário normal todo é noturno, este acréscimo de 20% vai ser calculado sobre o valor do salário anotado na carteira. Isso acontece em casos geralmente de cuidador, né? O cuidador ele é contratado justamente para ficar com o idoso, por exemplo, no horário noturno. Então todo horário é noturno. E aí nós temos o cálculo, o percentual sobre todo o salário. Tá? Nos horários mistos, assim entendidos que abrangem períodos diurnos e noturnos, aplica-se as horas de trabalho noturno disposto nesse artigo. Quer dizer, se a jornada começa em horário diurno, começa antes das 22, mas se encerra de madrugada, as horas que estiverem dentro daquele período noturno serão remuneradas. Tá? Essa é a questão do horário misto, que é o que geralmente acontece. Normalmente as pessoas acabam trabalhando um pouco na hora diurna e um pouco na noturna. Mesmo esses que passam a noite costumam ficar além das 5 horas da manhã e costumam chegar antes também das 22 horas. Tá? Maravilha. O artigo 15 nos traz o intervalo interjornada. O intervalo interjornada é o intervalo entre um dia de trabalho e o outro. E aí o artigo 15 nos traz o mesmo período que tem na CLT para os empregados em geral, que é o período de 11 horas. Então, entre um dia de trabalho e o outro, tem que ter 11 horas consecutivas para descanso. Se trabalhou até a meia-noite hoje, amanhã tu não pode vir trabalhar antes das 11 da manhã. Esse intervalo serve justamente para que o empregado consiga recuperar as suas energias. Repouso semanal remunerado. Pessoal, é a mesma regra também dos trabalhadores em geral da CLT. Ou seja, toda semana vai ter 24 horas também consecutivas de descanso, preferencialmente aos domingos. Não é obrigatoriamente aos domingos. É preferencialmente aos domingos, tá? Porque tem situações que a gente precisa do trabalho, inclusive ao domingo. Aí a folga é jogada para outro dia, tá? Férias anuais, pessoal. Para o empregado em geral, cuida para não confundir, porque a gente viu um regime de tempo parcial e aqueles que trabalham em até 25 horas semanais não terão os 30 dias de férias. Mas os demais, os que trabalham numa carga horária normal de empregado doméstico superior a 25 horas semanais, esses terão 30 dias de férias também, como os demais trabalhadores, sem nenhuma diferença aqui nesse aspecto. Temos também a previsão das férias proporcionais, aí no parágrafo 1º. Quando encerra o contrato de trabalho, o empregado, desde que não tenha sido demitido por justa causa, ele tem direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, na proporção de 1/12 por mês
de serviço ou fração superior a 14 dias. Aqui a ideia é a seguinte. Se o empregado doméstico trabalhou por 7 meses e foi dispensado, ele não chegou a fechar 12 meses para tirar os 30 dias de férias. Mas ele tem direito a receber 7/12 do valor que ele receberia a título de férias, tá? Isso são as férias proporcionais, em razão dos meses trabalhados. Ah, professor, e se ele trabalhou 7 meses e 20 dias? Os dias vão vir proporcionais também? Não. Este cálculo sempre é na razão de 12/12, tá? Ou é 7 ou é 8. Não tem meio termo. E como é que eu defino se vão ser 7/12 ou 8/12? Eu defino da seguinte forma. Sempre que eu tiver uma fração superior a 14 dias, mais do que 14 dias é um mês. Até 14 dias não. Então, se ele trabalhou 7 meses e 14 dias, 7/12. 7 meses e 15 dias, 8/12. 7 meses e 20 dias, 8/12, tá? Então, é assim que se calculam as férias proporcionais. E essa regra é a mesma para os trabalhadores em geral. Temos aqui, então, para o empregado doméstico, as férias proporcionais, da mesma forma que funciona para os empregados lá na CLT. O que mais que nós temos aqui? É parcelamento de férias. Pessoal, as férias, os 30 dias de férias, podem ser fracionados em até 2 períodos. Só que quando eu fracionar as férias do empregado em 2 períodos, um dos períodos tem que ser no mínimo de 14 dias corridos. Isso aqui é diferente dos demais empregados. Isso é uma regra peculiar do emprego doméstico, tá? Então, o empregado doméstico ele não precisa tirar os 30 dias de férias de uma vez só. Mas quando parcelar as férias dele, pelo menos um dos períodos ele vai ter 14 dias corridos. 2 semanas, então, que ele não vai nem enxergar o trabalho. Essa que é a ideia do parcelamento das férias para o empregado doméstico. Isso também tende a cair muito em prova, essa questão dos 14 dias mínimos, tá? Justamente por ser diferente dos demais trabalhadores. Pessoal, nós temos a possibilidade do empregado doméstico vender uma parte de suas férias. Aquilo que a gente chama de abono pecuniário de férias, que tem na CLT para os trabalhadores em geral, tem aqui na lei também para os domésticos. Então, o parágrafo 3º nos traz que é facultado ao empregado doméstico converter 1/3 do período de férias, a que tem direito, em abono pecuniário. Se ele tem 30 dias de férias, ele pode converter 10 dias em dinheiro e tirar só 20 dias, tá? Essa é a ideia desta conversão prevista no parágrafo 3º. O parágrafo 4º nos traz que esse abono de férias deverá ser requerido em até 30 dias antes do término do período aquisitivo. Este prazo para requerimento também tem sido cobrado em prova de concurso, tá? Quando o empregado, então, pretende vender uma parte das suas férias, ele tem que requerer isto em até 30 dias antes de terminar o período aquisitivo. Qual é o período aquisitivo? O período aquisitivo são os primeiros 12 meses de trabalho. Porque da sua admissão por até 12 meses, está se formando o período aquisitivo. Depois vem o período concessivo, que é quando o empregado tem que conceder. Quando o empregador tem que conceder para o empregado as férias. Pessoal, esta regra aqui diz o seguinte: em até 30 dias antes de terminar esse período aquisitivo de 12 meses, o empregado tem que requerer essa venda das férias. Para quê? Para que o empregador possa se programar para poder pagar para ele, tá? Então é isso que nós temos aí no parágrafo 4º. Os parágrafos 5º e 6 falam justamente sobre a concessão das férias, tá? Tem uma regra interessante aqui no parágrafo 5º, que tem aparecido em provas também, e tem deixado candidatos em dúvida. Eu já recebi e-mail de aluno com dúvida nesse ponto. Então, atenção no parágrafo 5º. É lícito, é legal, é permitido ao empregado que reside no local de trabalho, nele permanecer durante suas férias. Parece estranho, né? Porque tu pensa o seguinte: o empregado doméstico ele mora na residência familiar e lá trabalha. E ele mora lá porque isso facilita o trabalho. Muitas vezes esse empregado doméstico ele veio de uma cidade do interior, ele não tem condição própria de moradia, enfim, e aí ele reside naquele domicílio familiar. Tranquilo. Ele está de férias, ele pode ficar lá nas suas férias? Pode. Só que tem que deixar ele de férias, né? Não vai ele ficar de férias lá e ficar trabalhando? Não, né? Mas ele pode, se ele quiser, não tem nenhum problema que ele fique durante suas férias
no local onde ele reside para o trabalho. Tá? Não é porque ele está residindo lá que ele é obrigado a trabalhar. E o parágrafo 6º, as férias serão concedidas pelo empregador nos 12 meses subsequentes à data que o empregado tiver adquirido o direito. Está aqui o período concessivo. Os 12 meses de trabalho são um período aquisitivo. Terminado o período aquisitivo, começa o período concessivo, que também é de 12 meses. E o empregador vai ter, então, 12 meses, um ano, para conceder as férias do período anterior. Tá? Então é isso. O que a banca pode tentar te confundir? Ela pode trocar período aquisitivo por período concessivo. Ela pode afirmar o seguinte: o abono de férias, quando o empregado resolve vender parte de suas férias, tem que ser requerido em até 30 dias antes do término do período concessivo. Está errado, porque não é o período concessivo, é no período aquisitivo. Tá? Cuida com este detalhe, tá? Que a banca pode trocar, então, período aquisitivo por período concessivo. Tranquilo, pessoal? Maravilha. Vamos seguindo. Vamos agora falar sobre o desconto no salário. Pode haver desconto no salário do empregado doméstico? Em regra, não, mas tem algumas exceções, tá? Então, primeira situação, o artigo 18 nos traz que é vedado. É proibido ao empregador doméstico efetuar desconto no salário do empregado por alimentação, vestuário, higiene ou moradia, bem como por despesas com transporte, hospedagem e alimentação em caso de acompanhamento em viagem. Tá? Então, esses gastos que o empregador tem com o empregado não podem ser descontados. Não podem ser descontados do seu salário. Aí nós temos algumas exceções dos parágrafos. Tá? Assim que é o direito, né? Tem uma regra e uma série de exceções. O parágrafo 1º nos traz a exceção no caso de assistência médica, seguro de vida, assistência odontológica, previdência privada. É possível fazer uma dedução de, no máximo, 20% do salário para esses fins. Tá? É claro que isso mediante consentimento do empregado, mediante acordo escrito com o empregado. Tá? Porque é até algo que beneficia o empregado, caso ele concorde. Segunda situação, a moradia, a gente viu que em regra não pode ser descontado. Tá? No entanto, quando a moradia for num lugar diverso da residência que ocorre o trabalho, aí pode ser descontado se houver acordo entre as partes. É o seguinte, o empregado doméstico é contratado para trabalhar na casa de uma família. E aí a família tem uma outra casa pequena, próxima, e diz para o empregado o seguinte: olha, se tu quiser morar naquela casa, que é aqui perto, que vai facilitar o teu trabalho, a gente pode negociar aqui um desconto no teu salário e já vai ficar pago a título de moradia. Pode ser feito isso, desde que seja em local diverso, tá? Não pode ser no mesmo local, tá? Muito bem. E aí depende também de acordo, claro. Parágrafo 3º, essas despesas não têm natureza salarial, nem se incorporam à remuneração para quaisquer efeitos, tá? Essas despesas que o empregador tem com o seu empregado, em razão de moradia, alimentação, isso não é salário, tá? Não vai repercutir em outros direitos. Porque se isso for considerado salário, quando o empregado vai cobrar um 13º ou outras vantagens, poderia repercutir. Nesse caso, não, tá? Essas parcelas não têm natureza salarial. E o parágrafo 4º nos traz que o fornecimento de moradia ao empregado doméstico na própria residência ou em morada anexa de qualquer natureza não gera ao empregado qualquer direito de posse ou propriedade sobre a moradia. Não vai o empregado depois entrar com uso capião para ficar com a propriedade, né, daquela área. Tá? Enquanto ele está trabalhando e está na posse de um imóvel ou de uma casa, moradia anexa, ou seja o que for, isso não gera para ele nenhum direito de posse ou propriedade. Claro que não. Né? Pessoal, o artigo 19, ele traz algumas regras, algumas outras leis que são aplicáveis aqui para o empregado doméstico. Tá? A Lei 605, que é a lei que trata do repouso semanal remunerado. As leis 4.090 e 4.749, que são leis que tratam do 13º salário para os empregados em geral. A Lei 7.418, que é a lei que trata do Vale Transporte, são aplicadas no que couber, tá, ao trabalho doméstico também. E também se aplica subsidiariamente a CLT. Como assim? A CLT não se aplica como regra para o empregado doméstico. Para o empregado doméstico, os direitos que valem são os da Lei 150.
Agora, subsidiariamente, na falta de normas aqui nesta lei, eu posso buscar na CLT algumas soluções para aplicar para o empregado doméstico. Isso que é a aplicação subsidiária da CLT ao empregado doméstico, tá? E o parágrafo único aproveita que mencionou a Lei 7.418, que é a lei que trata do Vale Transporte, e traz uma regra específica para o empregado doméstico. Diz lá que a obrigação prevista no artigo 4º da lei, que é a obrigação que teria o empregador de adquirir os vale transportes para distribuir para o seu empregado, que antes eram fichas, né, e hoje nós temos esses cartões, o que facilita muito a vida do empregador, mas ainda dá para ele o trabalho de ter que carregar esse cartão. Esta obrigação ela pode ser substituída, a critério do empregador, pela concessão mediante recibo dos valores em dinheiro para a aquisição das passagens. Pessoal, quando eu tenho uma empresa e eu tenho empregados, o que eu faço? Eu vou ter um setor lá de RH, um contador ou algo do tipo. Eu vou ter alguém encarregado de cuidar disso, de cuidar dessa burocracia, de todo mês carregar o cartão dos empregados para o Vale Transporte, por exemplo. Tá? Isso quando eu estou em uma empresa. Mas quando a gente fala em empregado doméstico, eu estou falando de pessoas que às vezes nem são acostumadas a ser empregadores de ninguém. São pessoas que têm sua vida profissional, provavelmente também são empregados de alguém, e têm em sua casa um empregado doméstico. Pessoal, esse tipo de empregador não tem hábito nem facilidade de fazer essas coisas burocráticas. E aí este empregador doméstico não precisa se dar ao trabalho de todo mês carregar o cartão do empregado. Ele pode, se ele preferir, dar em dinheiro mediante recibo. Dar o valor das passagens em dinheiro mediante recibo, tá? Essa possibilidade aí que traz o parágrafo único do artigo 19 para facilitar a vida do empregador doméstico, tá? Essa aqui é a ideia. E que não gera nenhum prejuízo para o empregado doméstico. Às vezes até pelo contrário, às vezes até o empregado doméstico prefere receber em dinheiro. Pessoal, Previdência Social. Bom, a Previdência Social nem precisava a lei falar, porque lá na lei previdenciária, leis 8.213 e 8.212, nós já temos a previsão. O empregado doméstico ele é segurado obrigatório da Previdência Social, tá? Então isso não gera nenhum tipo de dúvida. Sobre o FGTS, pessoal. O FGTS é novidade, porque o FGTS, que antes era facultativo, passa a ser obrigatório. E hoje todo empregado doméstico tem que estar incluso no FGTS, tá? E aí o empregador tem a obrigação, então, de inscrever o seu empregado doméstico no Fundo de Garantia e fazer o recolhimento mensal. Indenização compensatória. Esse assunto aqui é muito interessante, pessoal. Vocês já devem lembrar, já devem ter visto, claro, vimos nas nossas aulas, né? O artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal, que ele assegura a proteção ao empregado contra a despedida sem justa causa. Muito bem. E como que essa proteção ela é assegurada hoje no Brasil? Ali na Constituição dizia, na forma da lei, mas a lei nunca foi editada. Então, até hoje, esta lei não foi editada e não existe, então, uma lei que defina como que o empregado é protegido contra a dispensa arbitrária. E aí a própria Constituição Federal, lá no ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, diz o seguinte: enquanto não for editada essa lei, a proteção consistirá numa multa sobre o fundo de garantia. É a famosa multa de 40% sobre a FGTS, pessoal. Quando eu estou trabalhando em uma empresa e eu sou dispensado sem um justo motivo, eu tenho direito a uma indenização. Além de poder sacar o meu fundo de garantia, sobre o que a empresa recolheu, ela vai depositar 40% como multa, tá? Essa isenção compensatória existe hoje para os empregados em geral. E ela não se aplica para os domésticos. Por quê? Porque para os empregados domésticos, nós temos uma outra indenização compensatória já prevista em lei. E é essa aqui do artigo 22, pessoal. Ao invés, então, de ter de pagar uma multa de 40% ao dispensar o seu empregado doméstico, o empregador, todo mês, logo que contrata o empregado doméstico, já vai todo mês depositar uma importância de 3,2% sobre a remuneração. Tá? Muito bem. Isso está muito fácil para o empregador doméstico pelo seguinte: eles criaram o Simples Doméstico nesta lei,
Então, o doméstico deposita lá 20% e já abrange todas essas parcelas, tá? Inclusive esta aqui. Então, nós temos hoje para o empregado doméstico que é dispensado uma indenização compensatória, tá? Muito bem. E aí, claro, a própria lei aqui vai dizer que essa indenização compensatória, então, ela substitui aquela multa de 40% no caso do empregado doméstico, tá? E aí, como é que fica? Dependendo do tipo de dispensa, o empregado vai poder pegar esse dinheiro quando for dispensado, esses 3,2% que venham sendo descontados. Ou, conforme o caso, o empregador pode sacar ao fim do contrato. Isso é muito interessante, tá? Então, nós temos ali um quadro que eu montei para vocês com essas situações. Pessoal, se a dispensa do empregado doméstico for sem justa causa ou por culpa do empregador, que é a chamada rescisão indireta ou dispensa indireta, o empregado vai ficar com esse dinheiro que foi depositado. Porque esse dinheiro ele é depositado numa conta em separado, tá? Do fundo de garantia e dos demais haveres, tá? E é o que nos diz ali o parágrafo 3º, tá? Esse dinheiro ele fica em separado e aí quando termina a relação de emprego se vê o que faz com esse dinheiro. Se foi sem justa causa por culpa do empregado, do empregador, melhor dizendo, o empregado vai sacar. Agora, se o empregado doméstico for dispensado por justa causa, se ele pede a sua dispensa, se terminou um contrato por prazo determinado, se houve a aposentadoria ou falecimento desse empregado doméstico, aí o empregador que vai ficar com esse dinheiro. O empregador que vai poder pegar de volta esse dinheiro ao final, tá? E se for culpa recíproca, quando ambas as partes cometeram erros e por isso a relação de emprego chega ao fim. Se for culpa recíproca, metade para cada um. Metade do dinheiro o empregado saca, a outra metade o empregador vai sacar, tá? Então nós temos o quadro aí que diz a consequência conforme cada tipo de dispensa. Muito bem. O parágrafo 4 só diz que as mesmas regras que valem ao recolhimento do FGTS se aplicam também aqui para o recolhimento dessa indenização, tá? Muito bem. Próximo conteúdo, pessoal, aviso prévio, pessoal. O aviso prévio, então, nós temos a mesma regra da lei do aviso prévio que vale para os trabalhadores em geral, tá? Então, nós temos o aviso prévio de no mínimo 30 dias e aí, a cada ano de serviço, são acrescidos 3 dias até o limite de 90 dias de aviso de prévio. Então, o aviso prévio do empregado, ele pode ser de 30 a 90 dias, conforme o seu tempo de serviço. A cada ano vai somando 3 dias a esses 30 dias, podendo chegar então até o máximo de 90 dias de aviso prévio, tá? Muito bem. Então aqui sobre o aviso prévio, nada de muito relevante para destacar, porque ele é igual ao que vale para os trabalhadores em geral, tá? Inclusive, o artigo 24 traz aquela redução de horário durante o aviso prévio. Pessoal, durante o aviso prévio, assim como os trabalhadores em geral, o empregado doméstico ele pode trabalhar 2 horas a menos por dia, ou, ao invés disso, dos 30 dias do aviso, ou do total do aviso, ter 7 dias corridos para não comparecer ao trabalho. Para que serve isso? Essa redução do aviso prévio? Ela serve para que o empregado consiga procurar um novo emprego. Essa que é a lógica dessa redução, tanto para os empregados em geral, como aqui para o empregado doméstico. Tranquilo, pessoal? Próximo vídeo eu volto para a gente continuar conversando sobre os direitos do empregado doméstico. Até logo!